Então, né, depois do Corbin, uma outra obra que é referência, né, nesse campo do lazer é do Mazetier, Geoffroy Dumazedier, que é um sociólogo, né, francês e foi um dos primeiros a estudar isso a partir de uma perspectiva empírica, né? E no Brasil ele teve uma influência bastante grande porque ele foi convidado pelo SESC a vir aqui, né? O SESC, né, que é o Serviço Social do Comércio, é uma entidade que dentro do Brasil tem um papel bastante importante na promoção do lazer, né? E o Dumazedier, então, ele procurava estudar justamente o que as pessoas faziam nos seus tempos, né? Como é que era essa divisão dos tempos, quais as atividades que as pessoas se dedicavam. E ele vai entender, então, o lazer como um conjunto de ocupações para qual o indivíduo pode integrar-se de livre vontade, né? Então, essa ideia da vontade do tempo livre, que é diferente, portanto, tanto do trabalho quanto de alguns compromissos sociais ou espirituais, né? Seja para repousar, para divertir-se, para entreter-se, ou para desenvolver a sua informação ou formação desinteressada, sua participação na vida social voluntária ou livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se de obrigações profissionais, familiares e sociais. Então essa é a definição, né, que ele vai colocar de lazer. Então, justamente, né, essa ideia de um tempo para si, como a gente já viu lá no Corbin, né, esses aspectos que ele coloca que são desenvolvidos durante esse tempo, né, a ideia de diversão ou de entretenimento, a ideia de descanso, né, e o desenvolvimento da informação e da formação desinteressada, tanto quanto a participação social, né? Então, e aí ele vai dar bastante ênfase, né, para esse aspecto do lazer enquanto um momento de criação, enquanto um momento de capacidade criadora, né? Ele vai criar uma instituição lá na França, né, que é Peuple Culture, seria Povos e Culturas, né, que é justamente uma organização vinculada à educação não formal. Então eles vão produzir cursos e vão produzir oficinas, né, junto aos operários, enfim, buscando estimular, né, o lazer enquanto uma oportunidade de educação e uma oportunidade de criação também, né? E aí ele vai comentar alguns aspectos, né, 4 aspectos que estariam enquadrados nessa definição de lazer dele. Por um lado, o caráter libertário, né? O lazer é compreendido como uma liberação das obrigações profissionais, familiares, socioespirituais, sociopolíticas, resultando de uma livre escolha do sujeito, e aí um pouco essa ideia do lazer como lícito, né, como livre, diferente do ilícito. O caráter desinteressado, né? O lazer ele não precisa estar vinculado a algum fim específico, né? Então ele não tem esse caráter utilitário, né? Eu estou, enfim, assistindo uma TV para aprender sobre alguma coisa ou vendo vídeo para alguma determinada finalidade, né? Mas justamente essa ideia de desinteresse, né? Um caráter hedonístico, ou seja, marcada justamente por essa busca de prazer, né? E essa busca de prazer como um motivo principal do lazer. E por fim, então, a ideia do caráter pessoal, né? Das funções de descanso, divertimento, desenvolvimento pessoal e social, respondem a essas necessidades do indivíduo frente a uma gama de obrigações que a sociedade impõe, né? Então, aí nesse sentido, o lazer é esse espaço, talvez, de liberação e de construção de uma identidade enquanto sujeito, né? De uma identidade pessoal. E aí, então, ele vai desenvolver uma série de pesquisas, por exemplo, que as pessoas assistiam TV tantos por cento do tempo ou se dedicavam a esportes, como é que era esses usos do tempo, deixando um legado que a gente vê até hoje em algumas pesquisas, por exemplo, vinculadas ao campo da cultura ou da própria educação física, né, de como é que as pessoas se dedicam, enfim, o que as pessoas fazem no seu final de semana, como é que elas usam esse tempo livre, né, para informar aí então políticas e ações para o Estado ou para outras organizações, né, como o SEST ou como essa organização que ele criou, né, desenvolver então programas, né, para de alguma maneira ter essa possibilidade, né, das pessoas em relação ao lazer, saindo tanto do
do tédio quanto de algum lazer, de alguma questão nociva